Fala, meus nobres amigos do Estado de Banca, tudo bem com vocês? Hoje eu queria propor um debate, sabe, aleatório, para que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso. Ultimamente eu tenho notado que alguns grupos, pessoas em alguns grupos, em alguns canais, têm falado o quão as histórias em quadrinhos são de âmbito intelectual e são de âmbito também filosófico, onde você precisa ter um vasto conhecimento para entender determinada obra, como por exemplo do Inferno, como por exemplo Max o Gato Mágico, também citando Alan Moore, aqui, o intelectual dos quadrinhos, né? Ou Homem Sem Medo, do Frank Miller, ou tantos outros quadrinhos. Eu sou de uma época, cara, mais simples, onde as histórias em quadrinhos eram puro e divertido entretenimento, onde eu ia na banca, olhava para a capa, comprava, lia, achava legal e continuava colecionando. Ou então eu olhava para uma capa, comprava meio desconfiado, lia, não gostava e não comprava mais, porque eu aprendia com os erros, com os meus erros. E assim você vai formando a sua coleção. Hoje existem pessoas que indicam quadrinhos para vocês, que mostram para vocês como vocês têm que fazer a sua coleção, as edições que vocês precisam comprar. Isso todos nós fazemos, né? Estamos aqui no YouTube falando sobre quadrinhos. Porém, cara, muitas vezes se faz necessário que a gente exponha a nossa opinião relacionada a isso. E eu queria conversar com vocês hoje exatamente sobre isso. A necessidade de fazer um mestrado, ser um intelectual para ler quadrinhos, para colecionar quadrinhos? E é isso que eu queria discutir hoje com vocês. Sejam todos bem-vindos, eu sou Alexandre Soares, esse é o canal Estado de Banca. Peço a você que, por favor, se inscreva no nosso canal se você nos acompanha, se você não nos acompanha, se você está vendo pela primeira vez, não custa nada. Se inscreve aqui no canal, apoie o nosso trabalho e também, se for fazer suas compras mensais, comprar seus livros, seus quadrinhos, se você é apaixonado pela nona arte e vai comprar ou dar quadrinhos de presente, principalmente agora no Natal, aproveitando a Black Friday, compra no link da Amazon, porque você nos proporciona que estejamos aqui quase todos os dias trazendo notícias, novidades, resenhas desse maravilhoso mundo na nona arte. O link está aqui na descrição. Bem, e esses últimos dias, cara, eu tenho visto que alguns grupos e algumas pessoas em determinados grupos têm colocado os quadrinhos em um patamar de intelectualidade ou num patamar filosófico extremamente alto, talvez até para justificar o preço ou para justificar que os quadrinhos têm realmente que ser de uma forma mais cara, pois é um nicho que precisa realmente ser colocado à prova, sabe? São várias alegações. Mas ao mesmo tempo é a mesma galera que fala que os quadrinhos precisam de novos leitores, eles precisam se reinventar. Então precisa haver a renovação de novos leitores. Porém, cara, no momento em que você começa a dizer que quadrinhos são algo intelectual, são algo filosófico, ou são algo realmente que você tem que ter uma maturidade intelectual para ler um quadrinho, para entender o que o autor está querendo dizer, bicho, não começamos assim, cara. Sabe? Parece que hoje a galera pretende sempre colocar essa carta para poder você dizer, olha, isso aqui é extremamente caro, mas é extremamente valioso, você vai levar isso aqui para sua vida, não tem problema você parcelar em 10 vezes para você comprar. Bicho, eu sou de uma época onde eu aprendia com os meus erros. Eu ia na banca, olhava ali, comprava aquele negócio ali, acho aquela capa ali é massa, vixe, o super-homem com a águia no braço, eita, deve ser massa pra caraca. Comprava, lia, achava legal, ia no outro dia, comprava uma edição do Hulk, ou ia, sabe, a gente comprava coisas aleatórias e depois que a gente ia lendo, a gente ia se adaptando ao que eu gostaria de colecionar e o que eu queria realmente ficar e o que eu queria realmente ter e montava a nossa coleção. Hoje existe toda essa facilidade da internet, existem canais como o meu, como tantos outros, que a gente vem aqui, conversa sobre quadrinhos, tal, fala que esse quadrinho é legal, aquele outro é legal, porque a gente achou realmente legal, sabe? E isso abriu realmente essas portas para a gente encontrar pessoas que pensem assim como a gente. Porém, também é importante esse tipo de debate, pois isso está tirando, sabe, o entretenimento, o divertimento, sabe?
e está transformando os quadrinhos em algo que eles não se propuseram para ser. Porque no momento em que você diz que você tem que ser extremamente de mente aberta, pensar fora da caixa, mostrar um pensamento intelectual e filosófico para saber que um alienígena que solta raio pelos olhos vai proteger você de outro alienígena que vem para lhe matar, ou de um cara que se veste de morcego, que é rico e agora é pobre, que é ficar pobre, ficar rico, ficar pobre, né? Que vai lhe proteger durante a noite quando você sair na sua cidade. Precisa ser algo filosófico, intelectual, e você precisa realmente entender por que daquilo estar acontecendo. Cara, quadrinhos são puro entretenimento. O que o autor está querendo passar lá é uma aventura, é uma história. Claro que existem quadrinhos voltados para essa área. Isso é inegável. Existem e são muito bem escritos e muito bem feitos. Porém, dentro da sua dimensão, os quadrinhos são entretenimento. E esse entretenimento hoje está ficando muito caro e às vezes você usa de subterfúgios para dizer que, olha, está ficando caro, mas é algo intelectual, é algo que vai lhe ajudar a crescer intelectualmente, é algo que vai fazer você ser alguém melhor. Mas isso os quadrinhos sempre fizeram. O problema é que hoje eles fazem com capas duras, com edições absolutas, com ônibus e com tantos outros tipos de materiais que têm saído por aí e que muitas vezes não valem nem o papel que está impresso. Eu ainda acredito no amor pela nona arte, no amor pelos quadrinhos. Ler pela leitura prazerosa, ler por acreditar no super-herói, sabe? De querer ver uma Amazona que vem proteger, que foi criada do barro, que vem proteger a Terra e que anda num avião invisível. Ou de um cientista que tem raiva se transforma num cara gigante verde e quando se acalma fica legal de novo. E a gente usa disso para intelectualizar e mostrar que tudo não passa de algo extremamente mirabolante e fantástico que você precisa aprender sobre ele. Normal, cara, a vida ensina tudo isso, mas no momento em que a gente tira as histórias em quadrinhos do entretenimento, daquele local onde você viaja, só para transformar ele em mais um problema, eu acho que ele perde um sentido. Uma vez foi perguntado para o Stan Lee, cara, quem venceria numa luta entre o Hulk e entre o Galactus? E o Stan Lee falou o seguinte: quem o roteirista quiser que vença. Sabe? O papel aceita qualquer coisa. Os quadrinhos são isso, sabe? O roteirista ele tá lá, ele coloca as coisas que ele quer, ele coloca os problemas que ele quer, ele utiliza de metáforas para poder encher a história. Mas no final das contas, as histórias em quadrinhos são histórias do bem contra o mal. História do garoto que é pobre e é picado por uma aranha e ganha superpoderes e mesmo assim ele não deixa de ser um cara honrado, continua pobre ajudando os outros. Os quadrinhos estão cheios desses exemplos. Cheios. E sempre estiveram. Sempre. Eles só não são algo feito para um nicho, para um grupo de intelectuais. Histórias em quadrinhos foram feitas exclusivamente para crianças. E essas crianças somos nós, que crescemos fisicamente, mas nos mantemos com aquela criança intelectual, aquela criança, sabe, da nossa mente, viva ainda. E por isso que nós continuamos comprando quadrinhos. Mas eu não posso jamais começar a achar que eu vou comprar um quadrinho porque ele vai institucionalizar minha mente ao ponto de eu me tornar um intelectual filosófico e aprender porque uma máquina chamada Visão se apaixona por uma mulher, uma feiticeira, e os dois se casam. O universo fantástico dos quadrinhos é isso, é um universo fantástico, fora da nossa realidade. E nada mais.